Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio. Hoje, dia 28 de março, a gente começa a semana super feliz com a vitória do Binyam Girmay, o eritreio que venceu a Gent Wevelgem. E a outra informação que também vale destaque aqui já no começo do programa é o Egan Bernal pedalando pelas estradas da Colômbia. Quem não está feliz com isso ainda não entendeu a grandeza desse retorno do colombiano, que teve um grave acidente há poucas semanas, quebrou mais de 20 ossos e agora retorna pouco a pouco, quem sabe consegue retomar ainda essa temporada a sua carreira como ciclista. A gente também está morrendo de saudade do Nicolas Sessler, que estava competindo a volta da Normandia e acabou ficando fora do programa passado. Hoje ele está aqui com a gente. Em instantes eu já coloco ele na conversa. Antes de mais nada, agradecer a Chicon, que oferece esse episódio. A Gravitar representa a Chicon no Brasil e é sempre um prazer contar com a parceria deles aqui no episódio do Gregário Radio mais uma vez. Sem mais delongas, vamos colocar aqui o Nicolas Sessler na área. Aham. Nicolas, Agora até vai. que enfim, só aumentou a nossa saudade aqui. Não conseguia colocar você nessa conversa. O quê? Bem-vindo. Aqui peço desculpas. Eu estou mandando aqui a solicitação há muito tempo e o Instagram ficava aparecendo que não podia enviar. Enfim, problema solucionado. A casa é sua, meu filho. Como é que você tá? Tudo bem? E Já aí? está em Valência? Já, meio com a correria de sempre, vou atrás, é isso, corre, mas já já em casa, agora deixar baixar a poeira, recuperar e segue em frente. Como é que foi essa experiência da volta na França? A sua equipe acabou tendo bons papéis, andando bastante na fuga, andando com as classificações secundárias. E como é que foi aí o resumo que você faz dessa prova? Pô, foi muito bom, a gente ficou feliz com a estreia, né? Correr na França sempre tem um quê a mais e algo de especial, ainda mais a região ali da Normandia, que é muito famosa no ciclismo francês e também na história mundial, né? Uma das etapas a gente passou pela famosa a praia onde aconteceu o desembarque de Normandia, lá na Guerra Mundial, onde rolou o dia D e várias nações lutaram para liberar a França na época, né? E foi muito legal, a gente começou bem. Nós temos um bom sprinter e um bom bloco nesse ano e a gente é uma prova muito plana e que praticamente todos os dias se chega num sprint. E a gente trabalhou essa carta e funcionou bem. Voltamos para casa com 4 top 10. A vitória não chegou, mas bateu na trave e com toda certeza vai entrar cedo ou tarde. Muito bem, Nicolas. A gente acompanhou bastante aqui, foi bem legal acompanhar e ver você competindo, é sempre uma satisfação. O espanhol, que é o sprinter, né, conseguiu bons resultados ali, chegando bem. O Dylan Sunderland também foi um bom reforço para o time, né? E o próprio o etíope, o Mulu. O Mulu foi. Não, acho que a equipe integrou muito bem. O Dylan é um cara que vem de World Tour, vem da Dimension Data, é a antiga Quebec Astros, que a equipe acabou e ele acabou ficando numa situação complicada. Mas com certeza esse tipo de gente na equipe traz muita experiência e uma troca de conteúdo muito rica mesmo, né? Não só de história, mas de conhecimento, de maneira de abordar a corrida, como atacar, como não atacar, e reforça todo mundo. Eu sempre falo, né? Quanto mais forte a equipe, você sobe o nível de todos os atletas, e ajuda todo mundo a se beneficiar disso, tanto no nível pessoal como no resultado coletivo. Porque você começa a poder jogar uma série de cartas em que você não poderia se você está correndo sozinho, de certa forma, né? E isso ajuda muito, com toda certeza. A gente todo dia podia ter essa possibilidade de estar na ofensiva, ter alguém na fuga, aquela fuga, por exemplo, um dia que eu salto na fuga, aquela fuga volta, depois salta o Dylan, depois salta um outro, e aí se essa fuga não chega, você tem uma base de jogar no sprint, então isso amplia o teu abanico, como eles falam, né, o teu leque de possibilidades de uma maneira muito boa. E no final das contas, Que é um ciclismo é um jogo de xadrez, ou um jogo de pôquer, né? Você tem que ter, depende das cartas que você tem na mão e como que você vai queimando elas e jogando e colocando tua posição perante os outros.
a gente está falando aqui da Global Six e da experiência na volta da Normandia, mas mudando as peças e mudando um pouquinho a proporção, claro, você acabou de resumir a equipe da Jumbo Visma, que tem o Christophe Laporte, que era um cara que há alguns anos correu pela Cofidis, chegou ali várias vezes entre os primeiros, e agora, num time extremamente galáctico ali, tem feito um grande desempenho, inclusive brigou pela vitória da Gent-Wevelgem no último domingo, e também é uma coisa que a gente vai falar, mas vamos pela ordem, Nicolas, porque foram 3 clássicas na Bélgica, a primeira delas, a Minerva Classic, foi uma prova, mais uma etapa de sprinter do que uma clássica belga típica, a vitória ficou com o Tim Merlier. Depois, na sexta-feira, a gente já teve a E3, que aí sim foi uma prova com pavê, com subida, e foi muito emocionante, onde o Wout van Aert conseguiu atacar junto com o Laporte, os dois chegaram juntos, abraçados na meta, e a vitória ficou com o Wout van Aert. E no domingo, a gente viu uma fuga com 4 ciclistas de grandíssimo nível, alguns deles consagrados, como o Jasper Stuyven, que foi campeão da Melon-São Remo, o Christophe Laporte, que ali assumia a confiança da equipe Jumbo, que ele conseguiria arrematar, e o cara que tem talvez a melhor energia dessa temporada, que é o Biniam Girmay, que é um cara que já venceu esse ano, que já conseguiu bons resultados, que a gente já falou dele aqui, por exemplo, naquele sprint que ele saiu da pista, que ele teve que disputar ali a posição, me fugiu a prova, mas que vem aprendendo a competir no pelotão e já consegue um resultado tão significativo como esse, vencendo o Laporte e o Stuyven num sprint reduzido pela Gent-Wevelgem. Eu não assisti, confesso, porque obviamente eu estava em cima da bicicleta olhando para a roda da frente e sofrendo no vento cruzado nesse momento, mas depois olhando o resumo da prova e conversando muito como você mencionou, né, o Mulo, que é meu companheiro de equipe, ele é muito amigo do Biniam. Eles correram junto na Delco, né? Delco Marcelli, quando a equipe existia, e logo treinam juntos, são muito próximos. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que o Mulo sempre me disse: o Biniam me ensinou muito a correr, porque por mais que pareça de fora que não, ele é um atleta muito inteligente. Ele é um cara muito tranquilo, muito relaxado e que sabe a hora de se meter, a hora que ele tem que entrar dividir um guidão, bater um pouco ali de cotovelo para entrar no lugar certo. E você vê o reflexo disso nos resultados e consistência que ele vem conseguindo em provas duras para um sprinter, né? E eu acho que a Gent só vem a colocar uma cereja aí no bolo para ele, que começou a temporada muito bem e merece. E mais ainda, é muito legal ver um cara de um país com nenhuma tradição no ciclismo ganhar no local que seria talvez o templo do ciclismo europeu, que é ganhar no meio de Flanders durante a semana das clássicas, né? Foi uma vitória incrível para ele, acho que um feito incrível para o ciclismo africano, né? A primeira vez que um negro africano consegue vencer uma prova World Tour nessa proporção, uma clássica, e isso é um feito que registra-se porque é muito relevante, e tem também o fato de que ele muito provavelmente vai transcender essa questão de ser africano, de ser negro, muito rapidamente, porque ele é um ciclista que tem vencido provas e tem disputado competições com os melhores do mundo, e a expectativa é que isso se prolongue, que ele consiga realmente, imagina que ele possa ter até, a curto prazo, uma equipe melhor dedicada a ele. Hoje a equipe tem o Christophe como um grande elemento, que também é uma referência. O que eu quero dizer, era um momento de aprendizado para o Guimai, ele está efetivando isso. Então, ele tá sendo ainda mais precoce nas conquistas, e isso é muito empolgante. Na E3, Nicolas, ele batia, depois ninguém entendeu muito bem a estratégia dele, e ele falou que ele nunca tinha corrido essa prova, ele não tinha estudado o percurso. Então, o cara está com uma energia absurdamente transbordante ali, e infelizmente não vai correr a volta de Flandres, estão tentando reverter isso ao máximo para que ele possa participar. Ele tinha programado voltar para a Eritreia, então é uma coisa que a gente pode ter até novidade aí ao longo da semana, mas a possibilidade é que ele não corra, e aí a gente tem um fenômeno que sentou à mesa, cara. O cara tá aí, tá competindo, e foi muito legal a vitória dele.
Ainda nas clássicas... Ah, Eu, desculpa, pode falar, tá? eu acho que seria muito legal, mas aí é pura suposição, né? Que fosse um fenômeno similar ao que foi o ciclismo colombiano. A gente até falou disso num podcast sobre Colômbia no final do ano, no meio do ano passado, né? E de que uma geração lá nos anos 80, 90 começou a abrir portas através de grandes resultados, porque hoje a gente vê o ciclismo colombiano, o nível dele, né? Quem sabe o que um cara como um Binion ou um próprio Tleikamot, que corria na Cofidis, foi o primeiro a ter a camisa de escaladora, não sei, 5, 6 anos atrás, num tour, essa geração começa a se abrir portas para um futuro ciclismo africano, né? Eu acho que isso está tudo amarrado. O Daniel Teka-Heimanot lá atrás influenciou. Ele tinha 14 anos, o Guirmay, com certeza teve uma motivação. E agora, o que Colômbia e a Eritreia têm juntos, de semelhanças, é a paixão pelo ciclismo, que é histórica, que não é de hoje. Então, e a importância que a bicicleta tem no país. Então, não é de hoje que isso acontece. O Guirmay não é um exemplo, um acaso. Não. Ele é um trabalho longo prazo que a Eritreia já faz. Inclusive, não só ele, eles ganharam o campeonato africano agora, que confere, equivale ao nosso pan-americano, com outro jovem também muito promissor. Tem o cara da Drone Hopper lá, que ganhou o Tour de Ruanda. Eu anotei o nome, que você sabe que eu sempre erro. O Tess Fatsion. Nathaniel Tess Fatsion. Caramba, quase gaguejei aqui, Nicolas. Aí eu não me Que é meto. Nessa parte do alfabeto e fonética, eu não coloco, não dou palpite. E é o cara que está sendo super regular no calendário europeu. Correu a Copa Bartali agora, fazendo 4 top 10. Então a vitória dele também está madurando na Europa. E isso é uma questão de tempo e é uma questão da evolução do ciclismo eritreio, que envolve o CI, envolve o Centro de Excelência do CI, envolve uma participação da FUBECA. Tem uma série de coisas que fomentam e que estão permitindo que esse momento ocorra, essa evolução do ciclismo africano, e que é legal e é bom para todo mundo. O John Correia está aqui falando também dos ruandeses, do exemplo de Ruanda, que vai sediar o Mundial em 2025. Ele cita aqui o Nyon Chute. Mas é engraçado, John, porque até certo tempo atrás, a importância era a participação. A gente teve o Aleluia, que participou o primeiro negro que participou da Paris-Roubaix, teve o primeiro negro que participou da Volta, que foi o Daniel Teka-Heimanot. E essas coisas eram a presença. Hoje a gente já está falando de cara que está chegando e está ficando entre os 10 primeiros, que está ganhando prova, e isso é tudo muito legal. Nicolas, vamos só fechar as clássicas falando do ciclismo feminino, porque se existe um leque que é impressionante da Jumbo-Visma no masculino, no feminino a gente tem uma personalidade que tem arrematado tudo, que é a Elisa Balsamo, a italiana, campeã mundial, ganhou a Gent-Wevelgem, ganhou também a prova, a Bruges de Pan lá, que ganhou da Lorena Wibbs, que era a grande expectativa de um sprint e tal, e ela ganhou com muita autoridade. Na Gent, ela bateu a Marianne Vos, vive um momento absurdamente producente essa ciclista. Não existe maldição do arco-íris com ela, que agora vai competir Flandres e Paris-Roubaix também. E é bom, não tem essa de maldição do arco-íris e tá rompendo. E é muito legal ver rompendo a força do que era a SD Works, né? Que era a equipe que, pelo menos no ciclismo feminino, de certa forma dominava tudo, sobretudo as clássicas. E você vê outras equipes competindo em alto nível e batendo de igual para igual. E outros nomes, né? O ciclismo feminino ganha muito com isso. E lembrando que toda a sequência de clássicas que os homens fazem, as mulheres fazem também, e são provas tão emocionantes, se não mais. Então vale a pena seguir e acompanhar de perto. Agora em abril vai ter no feminino só clássicas no World Tour, então vai correr Ronde, Paris-Roubaix, Amstel, Flash Wallonne e Liège-Bastogne-Liège, são as 5 provas mais importantes do calendário feminino agora em abril. A Balsamo está confirmada de Pavé, não nas Ardenas ainda, mas a equipe dela tem a Elisa Longo Borghini, tem uma série de outros nomes que também podem se revezar. A Ellen Van Dijk foi muito importante, inclusive, para
controlar o pelotão, para que as vitórias dela aconteçam. Esse é um feito também que vale a pena ser destacado. No masculino, Nicolas, a gente tem, além dessas provas, duas voltas, né? Tem o País Basco e tem também a volta da Romandia, que já começa agora em abril. Isso vai intercalar um pouco o perfil entre os classicômanos e os voltistas, porque a gente tem aí a iminência do Giro de Itália. Bem, vai aproximando, né? Mas vamos por parte. País Basco ainda tem tempo, e a gente ainda está na semana de clássicas de pavê. O País Basco serve mais como uma preparação. É uma prova muito importante por si só, mas é justamente mais um build-up para o ciclista das clássicas de Ardenas, que são clássicas com mais subida. Enquanto Romandia, isso tudo já é quase que um pré-giro. E vem depois desse período das clássicas dos escaladores, vamos falar. E agora o que está rolando de verdade são as clássicas de paralelepípedo de pavê, que é Semana de Flanders, Bélgica e Roubaix. Esse é o bloco das clássicas, mas a gente tem que dar uma passadinha também no bloco das voltas, porque teve a volta da Catalunha e a Coppi Bartali. Na Catalunha, a gente teve a vitória de um cara que você conhece pouco, né? O colombiano Sérgio Guita. E é uma prova de 7 etapas, Nicolas, que teve 6 lideranças diferentes. A gente teve o Nairo Quintana liderando, a gente teve o João Almeida liderando, e teve muita briga, apesar de muita corneta no Twitter falando que não é uma prova emocionante, que a Catalunha nunca entrega, uma disputa muito acirrada. Esse ano foi muito louco, inclusive por essa rivalidade externa, né? A forte equipe UAE competindo contra o Nairo Quintana, Carapaz e Guita, e quanto interna, porque o João Almeida e o Ayuso ali deu ruído aquilo ali, né? Deu muito o que falar. E que se Catalunha não é tradicional, é talvez a volta. Eu não tenho certeza. Agora eu acho que Volta País Basco é a volta mais antiga que se organiza na história do ciclismo, e Catalunha está aí também próximo de cento e poucas edições, 89ª, mas vamos dizer, tem tradição pra caramba, e é uma região com muito amor ao ciclismo também. E a volta deu o que falar, né? Teve muito pique interno entre o UAE na UAE, né? E aí essa briga entre o Ayuso e o João Almeida, brigando quem seria o líder da equipe, né? Numa vez que o Pogacar não estava competindo. E depois quem levou melhor foram os sul-americanos, né? Porque o Carapaz e Guitana colocaram as cartas na mesa, vamos falar. Para quem não acompanhou isso a fundo e está ouvindo a gente aqui agora falando, o João Almeida liderava a competição até a sexta etapa, quando uma fuga formada pelo Carapaz, o Higuita, e o gregário do Carapaz, né, o Luke Plap, né, vou chamar de gregário aqui, mas é pelo mérito, né? Não, mas é verdade, cara. Você sabe que... Bom, tem a história da etapa, né? Mas depois, falando com eles, o Luke, por exemplo, saiu naquela etapa. Ele é muito amigo do Dylan Sutherland, e treina muito também. E eu do Sérgio, a gente estava discutindo. Ele falou: olha, o Luke saiu naquela etapa com um trabalho. Ele ia fazer até o quilômetro X, onde estava o carro esperando ele, destruir a corrida inteira, ou seja, atacar e acelerar de uma maneira incrível, e depois simplesmente ele parou. Parou, entrou no carro, calorzinho, porque estava uma etapa horrível, né? Com temperaturas 0 graus quando estava no topo das montanhas, chuva, frio. A gente viu os caras, por exemplo, o Sérgio me falou que ele saiu com o interior, né? Com segunda pele, a camiseta, 2 capas de chuva, a jaquetinha, e assim, coisa horrível. E o Gregário simplesmente saiu: olha, eu vou fazer daqui até o topo da montanha, tem um carro me esperando quentinho lá, vou destruir, tocar o terror em tudo e depois tchau. Esse é meu trabalho. Pum. Agora, Nicolas, a gente já sabia então que a Ineos tinha esse plano tramado com o Carapaz. Você acha que o Higuita já sabia também que existia essa possibilidade de um assalto à classificação geral ali? Ou ele foi com a oportunidade? Eu acho que é oportunidade, né? O bom corredor, ele tem o olho. Ele vê quando tá montando alguma jogada, alguma equipe tá preparando uma armadilha, ele se encontra bem, vê a oportunidade e ele arrisca, né?
Eles conseguiram, era de novo, foi uma etapa muito especial em condições climáticas muito duras e ele sabia que se ele fosse esperar e não tivesse nada é, especial, seria muito difícil que ele conseguisse tirar a liderança do Nairo, né, que estava naquele dia, Sim. se não me engano. Então, quem não arrisca não petisca, né? Como que é o ditado? Um pouco nessa linha. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a minha dúvida era se eles tinham uma proximidade que permitiria vazar alguma informação nesse sentido para Não, que. não, 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 não. Isso foi pura coincidência. Posso te dizer que os dois não são best buddies, com toda certeza. A vitória da etapa ficou com o Carapaz, né, que ganhou ali o sprint contra o Guita pegou a liderança e confirmou ela na última etapa, só passando aí para registrar os vencedores das etapas na volta da Catalunha. A gente teve as três primeiras etapas com vitória australiana, com o Michael Matthews, o Caden Groves e o Ben O'Connor. Depois disso, a gente teve a vitória do João Almeida, que foi uma etapa de montanha contra o Iguita e o Nairo Quintana. E aí, depois, na sequência, a gente já começa a chegar tem uma etapa de transição, que a vitória ficou com o Ethan Vernon, que é um jovem da equipe Quick Step. Depois dessa vitória que a gente está falando, que foi a etapa rainha, a etapa que decidiu, não rainha, mas a etapa que decidiu a história da volta da Catalunha. Na última etapa, outra vitória da Quick Step com o Andrea Bajoli, o italiano. Curioso, Nicolas, porque a Quick Step está sofrendo uma grande pressão. A gente volta um pequeno parênteses das clássicas, porque eles estão sendo bem coadjuvantes nas clássicas desse ano. Eles são notoriamente um time de clássicas, mas também são uma equipe de muitas vitórias de etapa, de o que seja. E eles conseguiram 4 vitórias essa semana, essas duas que a gente acabou de citar, e mais 2 na Copa Bartali, com o Mauro Schmid e com o Cerny, que é o tcheco da equipe. Esses dois últimos vieram de equipes que fecharam, estavam meio desempregados, e a Quickstep foi lá e conseguiu juntar esses caras. O curioso, Nicolas, é o seguinte, nessa crise toda, nessa pressão toda que a Quickstep está sofrendo, só nessa semana, 4 vitórias, 2 delas World Tour, mais do que a metade do pelotão o World Tour já conseguiu essa temporada. São problemas muito singulares, os problemas que a Quickstep enfrenta nessa temporada. Né? Dizer que os caras estão mal é relativo, né? Como eu falo, o ar-condicionado do ônibus da Quick Step funciona bem. Mas cornetas à parte, de novo, volta naquele ponto do início do programa, né? A importância de uma equipe boa, como um todo, e que saiba, que tem uma boa mentalidade no que faz, e como isso ajuda a subir o nível e a abrir o leque de oportunidades para todos os corredores, uma vez que você consegue se aproveitar. Claro, toca saber se aproveitar disso. Eu vou dar o contraponto. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a UAE, na Volta à Catalunha, tinha equipe mais forte, entre Ayuso e João Almeida. Sem contar os Gregários, Marco Soleri, toda a galera que tinha ali. Mas em nenhum momento, e isso vem do corpo diretivo, eles souberam trabalhar com os moleques. Porque você joga dois moleques, um de 23 anos, que é o João Almeida, um Ayuso de 20 anos. Eles são ambiciosos. Eles vão brigar para ver quem é o melhor. E se você não tem uma liderança clara na equipe de dizer, amigo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, dá errado. Porque quando você tem esse tipo de perfil e você conhece os corredores, você tem que saber como você vai coordenar. Tanto que foi o que aconteceu na última etapa. O Sérgio me falou, olha, faltando uma volta, os caras atacaram com o Gregário, a Ayuso e o Almeida. Eu saltei na roda. O Almeida, eles poderiam subir para segunda no geral, porque o Carapaz tinha sobrado. Com o Almeida ainda ganhar a etapa, provavelmente. O Ayuso viu que tava o Almeida junto, falou, não vou tirar. Entendeu? E isso é um exemplo, o contraponto da Quickstep. A Quickstep consegue trabalhar do corpo diretivo muito bem os atletas para que o interesse deles, não me importa se é Viviane, se é Gavira, se é Cavendish, se é Kittel, se é quem passa por aqui, a La Felipe ou quem for.
nós vamos ganhar com a equipe, ponto. E você vê que ano após ano eles continuam ganhando. Ô, Nicolas, você tem razão. Eu acho que isso aconteceu. Para mim é assustador a UAE não. A gente falar disso e a UAE não ter uma atitude em relação a isso. Para mim parece que tem alguma coisa que eles querem mesmo testar essa para ver qual que é o galo que é mais brigador. Do exemplo que você deu da Quickstep, é importante lembrar que o João viveu isso com o Renko ano passado no Giro. Era uma coisa conflituosa também. E existe uma expectativa muito grande de como é que ele vai ser em relação ao Pogacar. Se o Pogacar pode contar com ele como gregário, como já contou no UAE Tour. Então, acho que essas experiências a UAE tem se permitido testar. Um exemplo contrário e que complementa o que você está falando é a Ineos. A Ineos hoje não tem um cara que de fato pode brigar contra Roglic e Pogacar. Tem aí a evolução, mas uma aguardada evolução do Bernal, mas eu acho que esse ano vai ser muito difícil que a gente possa ver isso. Mas que o Richport falou assim, a Ineos continua sendo a principal equipe do pelotão. E essa semana teve essa cena do Plap com o Richard Carapaz na Volta da Catalunha, que não valeu a geral, valeu só a etapa. E na Copa Bartali, eles conseguiram ganhar a geral. Poderia ter valido a geral, né? Ficaram em segundo. E ganhou etapas com olho com o senhor Carapaz no Giro. E com o Tulé. Então, assim, eles têm colocado dentro de uma crise, né? Uma equipe que está aquém do que se espera, né? Do que a equipe que dominou 7 dos últimos 8 tours lá até 2016, né? 2020, na verdade, desculpa, estou viajando aqui. Mas a gente teve que tá sabendo lidar com um novo cenário, trazendo muita gente nova, ganhando o que dá e buscando alternativas, como fez agora com o Rich na Catalunha. Fica uma expectativa muito grande do que eles possam fazer daqui a alguns anos, né? O que esses jovens, o que eles podem entregar, mas é uma equipe que tem se reinventado sem ter os favoritos, então os grandes nomes, principalmente com essa lesão do Bernal. Mas vamos ver no Giro, acho que tem uma expectativa muito grande para o Carapaz no Giro. O Tour, a barra está muito mais alta realmente, mas tem essa expectativa, mas combina com o que você está falando sobre a equipe, sobre saber administrar e saber procurar as alternativas que entreguem os resultados. Eu falei aqui que o Ed Dunbar, que é o irlandês que ganhou a Copa Bartali, mas a gente precisa falar também que o Mathieu Van Der Poel estava lá, ganhou uma etapa, foi o Mathieu Van Der Poel que a gente espera, né? O cara que busca, que briga, estava na fuga, a fuga pegou, foi para o sprint e ganhou. Aumenta muito a expectativa para o embate entre ele, o Van Aert e o Tadej Pogacar na Volta de Flandres esse final de semana, Nicolas. A gente tem uma sequência de provas de clássicas, né? Logo depois da Flandres tem Amstel, depois tem a prova Paris-Roubaix, né? Que é a clássica das clássicas. A gente tem, então, né, essa semana tem a Dwars, que é através de Flandres. É uma mini Tour de Flandres, quase que um aquecimento, ainda sendo uma prova de muito nível. Logo você tem a Ronde van Vlaanderen, que é o Tour de Flandres, no domingo. Essa é uma dos monumentos que a gente já falou, assim como Milan-San Remo, Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Giro de Lombardia são os 5 monumentos. E depois, na semana seguinte, tem a Paris-Roubaix, né? Então, esses próximos 15 dias é semana de pavê. E também na semana seguinte começa País Basco. Isso é importante dizer. Mas aí é volta, né? A gente volta a diferenciar. A gente tem meio malucos aí, mas a lógica sempre foi um fim de semana Flandres, no seguinte Roubaix. Esse ano eles fizeram um ajuste, vai ser Amstel entre Flandres e Roubaix. Isso tem uma coisa que veio um pouco da política, vai ter eleição na França, eles precisavam adaptar o calendário, mas pode ser até um ingrediente melhor, assim, pode ser uma variação que pode ser positiva. Vamos acompanhar para ver como é que funciona a Amstel entre essas duas provas, que são tão complementares em características, né? A gente já viu o Boonen, já viu o Cancellara, já viu alguns ciclistas ganharem as duas e fica uma expectativa. O Rony perguntando se é semana para usar o canote retrátil, Nicolas. Não. Acho que não, né? O canote retrátil é a descida. O grande pulo do gato para ele no ciclismo de estrada vai ser a descida, né? Canote retrátil talvez em Liège, porque tem uma descida técnica, mas eu acho que a gente vai ver
Se for ver mais em voltas, etapas com que você sobe uma montanha e termina numa descida, muito técnica e longa, alguma coisa nesse sentido, tipo, no giro, alguma etapa que eles façam multirolo e Stelvio e tenha que descer e depois termine não ao alto, mas seria mais a utilização do canote mesmo. Vamos ver. Agora, eu queria o seu pitaco. O que você espera dessa volta de Flandres, esses três picas que vão estar na prova? Vai dar um deles? Vai dar alguma surpresa? Você tem uma visão aí desse evento? Cara, o mais legal de um Tour of Flanders, de uma Roubaix, e de uma clássica é que ela é extremamente imprevisível, né? É muito difícil controlar e ver. Quem é o cara mais forte do pelotão hoje, para essas provas, inegável que é o Wout van Aert. Porém, você tem que colocar nesse baralho também Tadej Pogacar, que quer estrear em Flanders. E lembrando que Flanders, por mais que sejam subidas curtas, tem um acumulado de subida considerável, são mais de 3.500 metros de subida acumulado ao longo da prova, porque você está o tempo todo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, de maneira nenhuma você pode excluir Pogacar em nenhuma prova que ele sai. Van der Poel, Quick Step, é... sem falar outros nomes, né? Não vou nem colocar o Sagan, que eu acho que ele realmente está aquém do nível dele, mas você tem outros ex-vencedores, como você mencionou, Christoph, não mencionou, mas temos que levantar também o campeão olímpico Greg Van Avermaet. Então, tem muita gente nesse mix e muito belga que anda muito e quer ganhar essa prova que qualquer coisa pode acontecer. Um Nick Terpstra atacando de longe, um Felipe Gilbert, who knows? Valverde vai estar na prova. Valverde, mas eu acho que muito frio para Valverde. Mas enfim, não dá para excluir nada. Ele passou mal na semana de Catalunha com asma, alergia, o tempo estava muito ruim. E é questão de ver se ele vai recuperar, mas não sei, não colocaria essa carta na mesa. Posso queimar a mão, mas vamos ver. Esse é o papo da próxima semana aqui para falar da volta de Flandres. Mas antes de despedir, Nicolas, eu queria falar um pouquinho do mountain bike, porque a gente vai viver 2 semanas de muita expectativa aqui no Brasil. Esse final de semana teve uma prova internacional em Itabirito, vencida pelo Henrique Avancini. No próximo final de semana tem a Copa Internacional e na outra etapa da Copa do Mundo, as duas em Petrópolis, com a presença de muitos grandes nomes. É provável que a Yolanda Neff largue já na Copa Internacional, atual campeã olímpica. Então a gente vai ter momentos de muita expectativa para o mountain bike brasileiro, que a gente vai acompanhar de perto também. E o Cape Epic, que terminou nesse fim de semana. A gente tinha aí uma simpatia pelo Blevins, que deu entrevista com a gente no MTB Pass. Você tinha uma simpatia pelo time da Canyon, que você competiu junto lá na prova na Andaluzia. E no fim das contas a gente teve uma virada histórica. Nunca antes na história do Cape Epic teve uma virada na última etapa e a dupla alemã conseguiu vencer o Cape Epic na elite masculina, né? A gente teve até a vitória do Abraão Azevedo, que também teve com a gente na Grandmaster, né, junto com o Branchens, e na elite masculina a vitória ficou com a dupla formada pelo Egger e o Lucas Baum, os dois alemães, né, que conseguiram uma vitória surpreendentemente. Tinha muitos caras mais famosos ou mais creditados do que ele ali, né, Nicolas? Olha, eles começaram a temporada de maratona, quem acompanha, muito forte. Ganharam tanto o Lucas Baum como o Egger, estavam andando muito forte, Mediterranean Epic, Costa Blanca e tudo o que é esse lead-up por Cape Epic, eles já estavam batendo o martelo e certamente eram uma equipe favorita. Mas eu tão pouco esperava que eles fossem virar assim na última etapa. E só fazer um gancho, no feminino teve a vitória da Hailey, que também participou com a Vivi no programa do Blevins, junto de uma argentina, né? A Sofia, e então também tem um gancho aí de amigos do podcast, né? Quem escuta o MTV PES fica por dentro de tudo, cara, até mesmo do que vai acontecer. A gente conseguiu encaixar isso, lembrando que o Jordan Sarru
é o nosso entrevistado dessa terça-feira no MTB E PES, amanhã, ele já né? foi campeão mundial, vai estar na Copa do Mundo aqui de Petrópolis também. Teve um papo bem bacana contigo e com a Viviane Faveri. Estão perguntando se a gente vai estar em Petrópolis. Fisicamente, a gente não vai estar em Petrópolis, nenhum dos gregários. A própria Viviane vai fazer a transmissão da prova aqui em estúdio com a Red Bull. Uma pena, mas a gente vai ficar na torcida e vai acompanhar esse evento que vai ser demais. A gente está uma expectativa enorme para isso. Lembrando, Nicolas, um último recado. Não, foi você que acabou falando que a Baten está no MTB PES e é um podcast que vale a pena ouvir. Cara, muito obrigado. Foi um máximo ter você de volta aqui com a gente nesse encontro. Obrigado a todo mundo que se adaptou ao horário para acompanhar a gente ao vivo aqui no Instagram. Lembrando que o podcast sempre entra também no YouTube e também nas nossas plataformas de podcast. Vai dar para ouvir a hora que você quiser ao longo dessa semana aí. Muito papo legal na expectativa para as clássicas de abril e para o que vai ser o ciclismo depois dessa vitória marcante do Binan Girmay na Gent-Wevelgem, Nicolas. Isso aí, pô, eu que agradeço. Senti falta, né? Uma semana longe e já parecia que tava faltando algo. Então, vamos que vamos. Acompanhar de novo essa semana e segunda que vem não falha. Horário de sempre. Uma coisa, lembrei o que a gente estava deixando de falar. O Vinícius Rangel estava inscrito no GP Endurain essa semana. Existia também uma expectativa para ele correr as clássicas, inclusive a Volta de Flandres. Como é que está esse papel para ele aí voltar ou não? GP Endurain? É, Bom, até onde eu sei, ele ia para Bélgica, mas era para ele ter voado hoje e não recebeu o voo. Então, eu acho que tem bagunça nessa informação. Mas, se eu posso te dizer, nem os caras da Movistar sabem o que eles estão planejando e pode rolar a qualquer hora. Acho que uma certeza de que ele vá ou não vá correr é impossível, nem eles sabem dizer agora. O que eu posso dizer, sim, o Higuita sim larga no GP Endurain e depois o País Basco. Mas o Vini, em princípio, não. Mas ali pode mudar tudo a qualquer hora. se você quiser entender um pouco melhor o que o Nicolas está querendo dizer, hoje começa na Espanha a terceira temporada do Dia Menos Esperado, a série que mostra os bastidores da Movistar. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer para assistir aqui no Brasil, Nicolas, mas com certeza a gente vai fazer muito esforço para isso e entender um pouco mais sobre como que essas coisas acontecem, cara. Bom, vamos fechar aqui. Sem mais delongas, muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço e até a próxima segunda com mais um encontro aqui no Gregário Radio. Valeu.